Olá, amigos e amigas de perto e de longe. Estamos iniciando uma live do CEDEFES, Centro de Documentação Eloy Ferreira, situado em Belo Horizonte, da capital de Minas. E nessa live nós abordaremos o seguinte tema: contaminação e guerra de extermínio contra os povos indígenas, com perseguições e a Covid-19. E para começar com a energia boa dos nossos parentes indígenas, vou socializar com vocês 2 minutos, então, a mística da espiritualidade indígena aqui. Preste atenção. E nós estamos aqui fazendo essa apresentação para vocês assistirem. Nosso Pai Eterno para o ano novamente estaremos aí. Sai sem lá, com a caneta, ele com aquele de mim que dobra o outro dia nesse sítio, tá lehana estou, o ande cacta canema, o aqui mais não sei, e aqui claro, valeu da tia, feito sei que, de mim que Ichikan luka, nika, waktu mai itu saya, nem sou clocudonca, etilhacama donca aqui, filha se daí, e a nesse lá, já sai nele o cama que nem tu. E fiquem bem, fiquem em casa, e para o ano. Aí, vocês fazendo a apresentação ao vivo para vocês, e mostrando mais um pouco da nossa cultura para vocês. Fiquem em casa. Isso aí. Que maravilha, que energia boa dos povos indígenas. Hoje, dia 4 de maio de 2020, nessa live, coordenada Centro de Documentação Eloy Ferreira, né? E tem como tema contaminação e guerra de extermínio com povos indígenas, perseguições, Covid-19. Eu sou o Frei Gil Moreira, pastoral da terra, vou cuidar dos bons e da operacionalização técnica da. Nessa live, nós vamos tratar de vários temas. A real possibilidade de um novo genocídio com a chegada da Covid-19 e o descaso do governo Bolsonaro, o crescimento de invasões nos territórios indígenas, desmatamento, o avanço da mineração e do agronegócio, destruição e contaminação de fontes de água e o aumento de assassinatos de lideranças. Então, eu vou fazer aqui a coordenação técnica, mas quem vai ser a mediadora, a coordenadora da nossa live, é a Lenice Baeta, né, historiadora, antropóloga e arqueóloga. Boa tarde a todos e a todas. Esta é a primeira live do CEDEFES. Não poderíamos deixar de passar como uma programação anual nossa, em todo
o mês de abril, o SEDEFES desenvolve algum tipo de reunião, de atividade para debater a temática indígena. E em função do coronavírus, né, do Covid-19, nós resolvemos fazer essa live agora no início de maio, justamente porque a gente quis acompanhar, né, o acampamento Terra Livre, que as associações indígenas em todo o Brasil e também internacionais estão organizando as lives. O acampamento Terra Livre, que iria acontecer em Brasília de forma presencial, então foi organizado de forma virtual no evento chamado Abril Vermelho. Então, no dia 30 agora de abril, foi produzido o documento final, né, do acampamento Terra Livre, e a gente achou muito importante participar e acompanhar todo esse processo difícil, doloroso que nós estamos vivendo em todos os níveis. Por isso, a gente, inclusive, hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa querida Adana Cambeba, né? Que é acadêmica de medicina na UFMG, já está praticamente formando, né, Adana? Também é educadora bilíngue e pesquisadora dos elementos identitários culturais do seu povo, atriz, cantora e compositora. E ela é a nossa convidada especial porque ela é uma agente da área de saúde. Então, nós sempre convidamos indígenas para participar dos nossos debates. Pablo, Guga, Freixo Vander, que são os outros demais participantes. Inclusive, a Adana é uma pessoa que participou, né, para quem está reconhecendo a Adana, né, do filme Xingu. Né? Então, a Adana vai contar um pouco essa história também de atriz, né, um filme tão importante sobre a questão indígena no Brasil. E depois da Adana, nós vamos chamar, né, o Guga, né, o nosso querido José Augusto Sampaio, antropólogo e membro da ONG ANAI, Associação Nacional de Ação Indigenista, que é também professor da Universidade Estadual da Bahia e sócio do SEDEFES, nosso antigo companheiro aí de luta. Já desenvolvemos vários projetos aí em parceria. Muito obrigada, Guga, por você topar participar aqui dessa live, né, do SEDEFES. E o nosso querido Freixo Vander Luiz Moreira, que está aí pilotando, né, a live, é também o nosso convidado, né? Ele é bacharel de Filosofia e Teologia, mestre em Exegese Bíblica na Itália, doutor em Educação pela UFMG e assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. Ele também vai falar um pouco para nós sobre o último estudo, o levantamento, publicação da Comissão Pastoral da Terra também, em relação aos índices de violência, sobretudo no campo, especificamente sobre a questão indígena. Pablo Matos é nosso antigo companheiro, sócio do SEDEFES também, indigenista e historiador. É muito importante falar, né, de uma pessoa que não está aqui, né, mas da Ana Paula Oliveira, que é quem estruturou, organizou toda essa live, tá? Muito obrigada. Bom, o SEDEFES é uma entidade que trabalha com vários projetos voltados à questão da terra, aos problemas socioambientais, aos direitos humanos, à agroecologia, à economia solidária e a luta e organização dos povos tradicionais em geral. Dentre eles, quilombolas, indígenas, ciganos, agricultores familiares, pescadores tradicionais, ribeirinhos. Essa live nós estamos tratando especificamente a questão indígena. Nós estamos aí todos em homenagem aos povos indígenas. Eu vou, então, passar a palavra agora para a querida Adana Cambeba,
que vai, nesses primeiros 10 minutos, falar um pouco da trajetória dela. E digo uma coisa, Adana, para nós é muito importante a sua presença nessa live, porque a gente sabe que você, dentro em breve, vai voltar para sua terra, né, para trabalhar na área de saúde e tantas outras coisas que você desenvolve. Então, para nós, é uma honra ter você aqui em Minas Gerais, na UFMG, estudando medicina. E o CDF sempre quis muito uma oportunidade de ter você em uma atividade nossa e divulgar, né, você. Acho que muitos aqui mineiros não sabem que uma pessoa tão especial, tão linda, né, uma pérola como você, está aqui, né, desenvolvendo esse trabalho. Então, muito obrigada por você aceitar estar aqui conosco nessa live. E, então, agora o microfone é seu. Olá para todos, para todas, para Lenice Baeta, Pablo Matos, Frei Wander, José Augusto, Ana Paula, que está aí dando esse apoio externo. Quero, antes de me apresentar, eu quero agradecer ao CEDEFS, que é o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, por ter me convidado aqui nesse espaço e poder compartilhar, né, desse momento muito delicado, difícil para a saúde no Brasil e no mundo, principalmente para as populações indígenas. Para quem não me conhece, eu me chamo Adana, sou do povo Omágua, que quer dizer o povo das águas. Nós também somos conhecidos como o povo Cambeba. Nós moramos tanto no Alto, Médio e Baixo Solimões, estamos presentes nas cidades, inclusive na cidade de Manaus, Manacapuru. Estamos presentes também no Baixo Rio Negro, morando tanto na beira dos rios, o nosso habitat, quanto também na cidade e também dentro da floresta amazônica. Existem aldeias, bem assim, isoladas mesmo. E para chegar lá, levam-se horas de viagem para chegar em uma aldeia. E eu vim do estado do Amazonas, muito longe, para cá, Belo Horizonte, Minas Gerais, para estudar. Sou cantora e também eu sou compositora do meu povo, canto e componho músicas na língua tupi-amazônica. Sou chamada para vários lugares para palestrar, para falar dos mais diversos temas dentro da questão indígena. Já fiz tanto palestra dentro aqui do Brasil, mas também fora do Brasil, representando as problemáticas e assuntos com relação à Amazônia e problemas indígenas. Também tive a oportunidade de atuar como atriz, já atuei na área do teatro, também já fiz minissérie, já fiz propagandas, até hoje, na sua chamada, tenho recebido convites, inclusive durante o percurso acadêmico, médico, eu recebi convites para participar de filmes e também de minisséries, mas era uma época de estágio, de plantões nos hospitais, e eu preferi fazer a opção pela agenda acadêmica, porque eu tenho certeza que vou ser muito mais útil à Amazônia como uma médica. E quando é oportuno, quando eu consigo, eu tento conciliar, né, a agenda acadêmica com a agenda artística, mas nem sempre consigo. E aí eu tenho que sempre pesar pelo que eu acho que é mais útil, mais valoroso, que é a área da saúde, e preparar academicamente o que está vindo aí para mim, né, aí na Amazônia. E também tenho experiência como educadora bilíngue do meu povo, através de um projeto chamado Reescrevendo o Futuro, que aconteceu na Universidade do Estado do Amazonas. E nesse trabalho conseguimos fazer muitas coisas bonitas acontecer. É um trabalho que não é só revitalização de língua indígena, tanto a língua materna quanto a nossa segunda língua, que é
língua tupi-amazônica. A língua materna é a cambeba. Fizemos um trabalho com as duas línguas e também um trabalho com a questão da autoestima. É muito difícil para o parente, para o indígena, seja do meu povo ou de qualquer outro povo, assumir a origem na cidade grande. Ainda há preconceito, ainda se carrega dentro de si estereótipos a respeito dos povos indígenas, estereótipos de adjetivos bem negativos. Então, trabalhar a autoestima também é algo que faz parte também desse trabalho que eu fiz como educadora bilíngue. E também sou pesquisadora dos elementos identitários e culturais do meu povo. Desde muito menina, eu já sempre fiquei próximo dos mais idosos, dos mais velhos, dos anciões. E aprendi muita coisa, inclusive a ter essa visão dos dois mundos, tanto do mundo indígena quanto do mundo não indígena. E acabei estando aqui em Belo Horizonte, vim para cá para cursar medicina, já estou no final do curso. E um dos meus objetivos de estar aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, é justamente tentar provocar um diálogo entre as duas medicinas, a medicina tradicional indígena e a medicina ocidental, a qual estou aprendendo na Universidade Federal de Minas Gerais. E a medicina tradicional indígena, eu já venho aprendendo com os mais velhos e também com alguns pajés, tanto homens quanto mulheres. Realmente, assim, eu digo a vocês que é bem desafiante tentar provocar um diálogo entre duas medicinas que têm uma visão muito diferente uma da outra. Enquanto na medicina ocidental, na academia, as coisas são vistas de uma maneira muito compartimentalizada. Na medicina indígena, na visão dos povos indígenas, está tudo interligado, não é por compartimentos. Então, isso, para mim, é um desafio. Dentro de mim, ter que fazer isso, esse link. Todo tempo, esse diálogo, não é uma competição. Às vezes, quando a gente traz esses assuntos para dentro da academia, ou até mesmo em outros contextos, a gente percebe aquela visão, mas a medicina X é superior à medicina Y. Não, a Y é melhor que a X. E eu digo, não é que exista melhor ou pior, o que existe são medicinas que têm muito a contribuir, e ambas têm uma longa história de contribuição para a saúde, para a melhora, para a promoção e até mesmo para a cura de doenças. A questão é que nós temos que aprender a sentar e nos ouvir uns aos outros, sermos mais humildes, e não achar que a minha medicina é melhor que a sua, ou que a sua é melhor que a minha. Então, esse é um grande desafio, né? E voltar de Belo Horizonte, né, com esse grande aprendizado para a Amazônia, para trabalhar com a saúde, onde tentarei fazer esse diálogo com os pajés, com as parteiras, com os rezadeiras, os rezadores também. Isso é muito forte na Amazônia. Há lugares que não há médicos, e muitas vezes quem resolve a situação são os pajés, os xamãs, são as parteiras, as rezadeiras, são os raizeiros. Isso é uma realidade. Então, assim, eu vim para cá com esse propósito de poder aprender mais, porque eu sinto que é possível aprender com os dois, e assim somar lá, né? Ainda mais nessas épocas. A saúde já não é algo fácil na Amazônia. Às vezes aqui vejo que as pessoas reclamam em Belo Horizonte que a saúde aqui não é boa. E eu digo, você acha que saúde em Belo Horizonte não é boa? Vá lá para a Amazônia e você vai ver o que é uma saúde que não é boa. A dificuldade. E não é só de EPIs. No caso, para quem não sabe, EPIs são os equipamentos, né, de proteção individual. Também tem muito problema com relação a medicamentos, né, os insumos que a gente chama também, mão de obra, né, é muito difícil. E sem falar na distância que há nas aldeias para as cidades. Quando uma pessoa adoece, muita dificuldade de se trazer uma pessoa, trazer para um lugar onde tem um pouco mais de condição
né, para se oferecer. Então, esse é o desafio que eu terei mais à frente. Então, a minha posição é esta, de tentar aprender a fazer esse diálogo, esse link entre as medicinas, porque para nós, povos indígenas, está tudo ligado. Saúde está ligado com medicina, medicina está ligado com a natureza, natureza está ligado com a vida da comunidade, está ligado com os rios, com os animais, com as árvores. Para nós, saúde está tudo interligado com a natureza, não está separado. Por isso que para nós, e por isso e outros motivos também, que para nós, povos indígenas, é tão importante a demarcação de terra. Porque a gente não tem essa relação na terra como uma relação comercial. Ali é uma relação de sagrado, é uma relação de afeto, é uma relação de saúde, de vida, de coletividade. Eu sei que isso é difícil, para quem não está acostumado a ver esse tipo de visão, é difícil. Só para quem está lá dentro que consegue perceber que para nós indígenas, saúde é tudo isso. É a natureza, é o rio, é o peixe, são os animais, é a árvore, é o vento. É tudo isso, está tudo interligado. Não está para nós tudo compartimentalizado, como vê a academia. Não estou aqui criticando a academia, mas sim descrevendo que há formas de visão. E que formas de visão não são únicas, existem outras formas de visão, e que também não existem verdades absolutas. Existem várias formas de se ver a vida, de se lidar com a saúde, com a natureza, com essa relação com o sagrado, que para nós, povos indígenas, espiritualidade é algo que está no nosso dia a dia. Uma grande relação intrínseca com Tupana, que para nós é Deus, que nos mantém vivos e que sempre nos manda sinais sobre o que a gente vem fazendo, as consequências de nossos atos. A nossa grande mãe natureza. É isso que quero compartilhar. Ok, Adana, muito obrigado por essa palavra cheia de energia boa dos nossos ancestrais, dos povos originários. Alenice Baeta, me permita aqui acolher mais uma vez. Que beleza que tem muita gente participando da nossa live de perto e de longe. Por exemplo, está conosco acompanhando Luiz Câmara da História, a irmã Mercedes Lopes, Luci, Sperchi, Márcio Santos, Luísa Mara, Bel Misságia, está conosco também Janaele Neri, Fábio Ribeiro de Sena, Farney Tourinho de Souza, Dilu Freitas, muita gente aqui, Adélia Batista de Melo, não dá para ler todos, mas obrigadão. A palavra com você, Alenice, a nossa mediadora. Sim, a ideia é falar um pouco agora de uma pesquisa que nós fizemos, até um artigo publicado agora em abril, sobre exatamente o tema desta live, né? Contaminação e guerra de extermínio. Então, a ideia é fazer uma pincelada geral sobre esse artigo, vamos dizer assim, que o SEDEX publicou neste mês de abril, e agradecemos muito todos os comentários e a participação. Com relação a esse tema, a questão do coronavírus suscitou um entendimento, né, uma reflexão maior sobre a história da contaminação e da guerra de extermínio dos povos indígenas. Então, nós organizamos um material e, como arqueóloga, né, eu sempre busco muito fonte na arqueologia para entender alguns fenômenos. E arqueólogos da universidade, ligados a entidades da Alemanha, desenvolveram pesquisas muito importantes na área da arqueogenética em sítios arqueológicos da Mesoamérica, em especial em territórios do México e da Guatemala, onde foram feitas análises de sepultamentos do século XVI,
já na época do contato, do avanço, da invasão dos colonizadores espanhóis, e foi constatado através dessas análises da arqueogenética, os vestígios dessas pessoas sepultadas, que haviam agentes etiológicos que foram identificados como febre tifoide. Então, concluiu-se que muitas populações pré-colombianas, muitas populações indígenas, na época do contato com os invasores europeus, tiveram morte também por pestes e pandemias. Isso, claro, além das guerras de extermínio, da escravização, não é? E com isto, oi, Eni Carajá, estou vendo aí participando, né? Obrigada, Eni Carajá. Bom, com isto, a gente entende que os colonizadores, além das suas armas, né, os invasores espanhóis e portugueses, além das armas bélicas, eles trouxeram também uma biota mortífera contra os povos indígenas. E nos séculos seguintes, essa guerra de extermínio, esses contágios, foram usados de forma voluntária, inclusive, pelos colonizadores. Há vários documentos que indicam, né, a manipulação desses agentes contaminantes para enfraquecer e dominar a população indígena. Eu acho que essas questões são muito importantes do ponto de vista histórico, e o CEDEFES, como um centro de documentação, é importante a gente ilustrar, né, esse debate com esses dados, não é? Por exemplo, há um dado muito interessante, um mercenário que ficou preso, vamos dizer assim, numa aldeia indígena Tupinambá, que ele observou que várias famílias morreram, que seria de gripe suína. E ele mesmo, como já era, vamos dizer assim, protegido por essas pestes, não teve nada. Então, há vários relatos que mostram isso. E ao longo do tempo, mesmo até na ditadura militar, várias dessas roupas contaminadas, agrotóxicos, pestes, foram ateadas e jogadas, né, em territórios indígenas. Há um temor muito grande que a Covid-19 seja mais um agente de manipulação, de extermínio de comunidades indígenas. E essa é uma questão. Eu vou passar a palavra, então, agora para o colega antropólogo Guga, que vai falar um pouco dessa questão em nível nacional. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos do CEDEFES. Fico muito grato pelo convite para participar dessa live. Boa tarde a Dana, Frei Gilvander, aos que nos assistem. Daqui da nossa condição de isolamento, estamos tentando ficar dedicados a acompanhar, de modo sistemático, pelas redes sociais, as informações que nos chegam e que podem nos permitir fazer algumas análises sobre o impacto do Covid-19 sobre os povos indígenas nas diversas situações em que eles vivem hoje pelo Brasil afora. E temos tentado estar atento às informações que nos chegam. Felizmente, vários povos indígenas têm tido acesso às redes sociais, diretamente ou indiretamente, mas temos também tentado estar atentos às informações que não nos chegam, né? Que são as informações justamente sobre os povos que estão em situação de isolamento, e como a Lenice bem demonstrou, estão
ainda hoje em situação de vulnerabilidade epidemiológica, de vulnerabilidade imunológica, semelhante ao dos indígenas que tiveram os primeiros contatos com os invasores no século XVI. E esses indígenas que estão ainda hoje em isolamento voluntário, diga-se de passagem, eles não estão isolados porque nós não alcançamos eles, não. Eles sabem da nossa existência e optaram por não chegar perto de nós, ou estão com contato conosco há muito pouco tempo, como é o caso dos Yanomami, que foram vacinados apenas há uma geração atrás, contra doenças comuns nossas, como gripe, sarampo. Esses povos estão hoje extremamente vulneráveis e com poucas informações que nos chegam por causa de duas tipos de ameaça, melhor dizendo, estimuladas pelo poder público federal, estimuladas por grupos econômicos poderosos. Né? Falo de grupos como os Yanomami, que são uma população grande, de 25 mil indígenas, que tem a terra demarcada, homologada, portanto, em tese protegida, mas invadida hoje por uma quantidade de garimpeiros igual à quantidade de Yanomamis. Estima-se que são pelo menos 25 mil garimpeiros invasores na terra Yanomami, claro, com todo o potencial de transmissão de coronavírus. Há pelo menos uma morte confirmada, já nas primeiras semanas de contágio, de um indígena Yanomami, e a gente não sabe quantos outros poderão estar contaminados ou mesmo mortos, porque as informações não nos chegam, os testes não são feitos. Né? Em áreas remotas, como as áreas de Roraima e de Amazonas, onde estão os Yanomami. Outra situação preocupante de informações que não nos chegam são os índios de fato isolados, como os que estão, por exemplo, no Vale do Javari, próxima à região do Rio Solimões, onde vive o povo de Adana, que estão sendo ameaçados por frentes de contato de missionários evangélicos fundamentalistas, sobretudo da organização chamada Missão Novas Tribos, né? Que são, na verdade, missões de extermínio. A gente sabe pela literatura do período colonial que muitos missionários daquela época se dedicaram a juntar povos indígenas em grandes aldeias para o trabalho de catequese, e que esse trabalho foi, na verdade, um trabalho de contaminação mais rápida pelo ajuntamento, pela obrigação do uso de roupas, né? Pela contaminação em tempo muito rápido. Né? Como a Alice disse, nos grandes aldeamentos do século XVI, século XVII, aldeias inteiras de milhares de pessoas foram mortas rapidamente por epidemias. Né? E os relatos que nos chegam dos missionários daquela época é de que eles se diziam cumprindo a sua missão, porque conseguiam, no mesmo dia, administrar o batismo e a extrema-unção. Né? E é isso que a gente percebe que missionários fundamentalistas evangélicos estão tentando fazer com povos isolados. Levar doenças, levar morte e administrar batismo e extrema-unção ao mesmo tempo. Né? Recentemente, a Univaja, União das Nações Indígenas do Vale do Javari, conseguiu uma medida judicial para impedir a entrada desses missionários no seu território. Tomara que isso esteja sendo cumprido. Recentemente também, o Ministério Público Federal conseguiu uma medida judicial para obrigar o Estado brasileiro a remover da área Yanomami os milhares de garimpeiros invasores que lá estão. Veja bem que nós estamos falando de medidas de proteção dos indígenas que são medidas na justiça, porque da parte do executivo essas medidas não vêm, muito pelo contrário, são estimuladas medidas de ataque aos povos indígenas. Mas na região norte, que é a região, infelizmente, mais atingida pelo coronavírus, também entre os povos indígenas,
Ele também tem matado, e sobre isso nós temos informações, sobretudo povos nas grandes aldeias do Rio Solimões, onde está o povo da Dana, do Baixo Rio Madeira, onde tem povos numerosos como os Mura, do Baixo Tapajós, onde temos povos numerosos como os Munduruku e outros, os Borari, teve uma senhora morta recentemente, o Rio Negro, onde tem povos importantes, os Baniwa, os Baré, os Tucano, e vários desses povos que estão também na cidade de Manaus. Há uma imensa população indígena no estado de Manaus, com muitos e muitos casos de morte. O boletim da APIB, a APIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a organização que representa todos os povos indígenas brasileiros. A APIB tem feito um trabalho fantástico de monitoramento e de acompanhamento desses casos, porque o Ministério da Saúde não faz esse acompanhamento, né, por incrível que pareça, ou faz de modo muito precário e parcial. No último boletim da APIB, que é de anteontem, havia 19 óbitos confirmados de indígenas, dos quais 18 na região norte e 16 no estado do Amazonas, né? Sobretudo nessas grandes aldeias dos rios, como Solimões, onde está o povo Amágua da Adana, que são aldeias que estão desassistidas, longe de cidades, sem transporte, sem equipamentos de saúde disponíveis. Recebemos hoje um apelo desesperado de uma família de índios Cocama, que é um povo vizinho dos Cambeba da Adana, né? Uma família que está toda contaminada, já com um caso de morte e sem nenhuma assistência. E mais os índios que estão na cidade de Manaus, também com vários casos de morte. Fora da região amazônica, que por onde nós estamos, Nordeste, Sudeste, Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, existem também outras situações muito preocupantes, como, por exemplo, a situação dos indígenas Guarani, de Mato Grosso do Sul. Eu considero um milagre que a gente não tem ainda notícia de nenhum número grande de pessoas com sintomas de coronavírus, e ao que parece nenhum óbito. E por quê? Porque são comunidades totalmente desprotegidas, sem território, vivendo acampadas à beira de estradas, porque as suas terras foram invadidas, foram roubadas, foram tomadas pelo agronegócio, pelos exportadores de soja, de cana-de-açúcar, pelos pecuaristas da região, né? Então, eu vi uma notícia essa semana que na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, vão começar a ser testados alguns desses acampamentos Guarani, não todos, mas próximos à cidade de Dourados, que é a cidade maior da região. Então, eles estão acampados em beira de estradas, não têm acesso nem à água potável, quanto mais aos meios de proteção necessários, estão aglomerados, em risco, e vão ser testados, em parte, a partir de quarta-feira. Em outras situações, aqui na região Nordeste, Minas Gerais, aqui no Nordeste já houve um primeiro caso de morte, um indígena Funiô, em Pernambuco, que morreu no dia 23 e somente esse final de semana nós sabemos que a morte dele foi por coronavírus, porque ele não foi testado, morreu, foi feito o funeral, ele não foi testado, e só por insistência do movimento indígena ele foi testado após a morte, e 7 dias depois ficamos sabendo que sim, como já se desconfiava, morreu por coronavírus. A atitude mais comum nas aldeias da nossa região é dos próprios indígenas estarem fechando as aldeias, né? Os que têm terras mais protegidas, pelo menos têm terras que eles podem lutar para proteger, como Chacriabá, em Minas Gerais, inclusive tem a prefeitura do município, como Tupinambá, aqui na Bahia, tem feito barreiras sanitárias para impedir a presença de pessoas estranhas. E por incrível que pareça, muitas dessas barreiras estão sendo questionadas por prefeitos, né? Que dizem que os índios estão impedindo o ir e vir das pessoas, enfim, né? Sem falar também na imensa quantidade de indígenas que vivem em cidades grandes, como São Paulo, né? Eu estimo que só de índios do Nordeste, em São Paulo, são mais de 60 mil, vivendo em periferias, vivendo em favelas, né?
Enfim, concluindo, porque o meu tempo já terminou, o que eu quero deixar como uma mensagem, pelo menos de otimismo, 2 sinais positivos. Primeiro, que a gente vê que os povos indígenas estão hoje muito organizados a nível nacional. São eles que têm tomado a dianteira da sua própria proteção, eles que têm feito circular notícias, eles que têm feito campanhas de apoio, eles que têm feito a proteção dos seus territórios, quando isso é possível, montando barreiras, se protegendo. Acho que isso é um aspecto positivo. E outro aspecto que eu não quero deixar de sublinhar é que parece que, finalmente, a sociedade brasileira tomou consciência da importância que tem os povos indígenas para todos nós. Proteger os povos indígenas não é uma medida filantrópica de ajuda a um outro mais vulnerável, menos favorecido. Não. Proteger os povos indígenas é uma medida fundamental para nós todos. Os povos indígenas, eles têm ainda um controle de boa parte do nosso território, com recursos naturais ainda preservados. Eles são um anteparo importantíssimo, junto com os povos tradicionais, ao avanço desse modelo econômico capitalista predatório, perverso, concentrador de riqueza. Não dá para nós, todos brasileiros, planejarmos, pensarmos, desejarmos um país melhor, um país mais seguro, mais solidário, mais sustentável para todos nós, sem termos a presença dos povos indígenas, sem termos o nosso diálogo com os povos indígenas. Eles são fundamentais na construção de um país melhor para todos nós, um país que possa pensar de modo mais sustentável o uso de seus recursos, pensar uma sociedade mais diversa, mais igualitária e mais justa. Obrigado, gente. Obrigada, Guga. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, divulgou uma nota muito nessa linha que você está falando, que ela exige a revogação da portaria 070 de 2004, que restringe, né, a assistência do CESAI, da CESAI, somente aos índios em território indígena e aldeados, e é excludente. Isso significa que o boletim epidemiológico do coronavírus exclui os indígenas que moram na cidade. E isso é muito grave. E, nesse sentido, essa Covid-19 está desnudando esse grande erro, essa grande injustiça que é feita com os povos indígenas que estão fora dos territórios indígenas. Eu vou passar a palavra agora para o Frei Juvander. Ok, Helenice, muito obrigado. Então, eu sou da Comissão Pastoral da Terra, no estado de Minas Gerais. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Espíritos do Brasil, com 45 anos de história, e nos últimos 35 anos, a CPT tem se preocupado a publicar anualmente um livro que mostra uma radiografia, um diagnóstico dos conflitos no campo. Mais do que os conflitos, a violência que se abate sobre o campesinato brasileiro. E agora, no último dia 17 de abril, celebrando os 24 anos do massacre hediondo dos Sem Terras em Eldorado dos Carajás, também Dia Internacional da Luta Camponesa, a Comissão Pastoral da Terra lançou o 34º livro, Conflitos do Campo Brasil, edição que se refere a 2019, ano passado. E a Comissão Pastoral da Terra fez questão de colocar na capa do livro uma mulher indígena. E no contraverso do livro, os nomes das 270 pessoas que foram sepultadas vivas no crime e tragédia da mineradora Vale e do Estado, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Então, nesse Conflitos no Campo Brasil de 2019, a Comissão Pastoral da Terra demonstrou que a região da Amazônia
foi a região mais sacrificada, mais violentada pelo capitalismo, pelo agronegócio, pelos madeireiros, pelos grileiros e, principalmente, pelo desgoverno de Jair Bolsonaro. E os povos indígenas foram os que mais sofreram o ano passado entre todo o campesinato. Por exemplo, o ano passado aconteceu em todo o Brasil 1.833 conflitos no campo, em lutas por terra, água e direitos. Média de 5 conflitos por dia. Um número maior do que os últimos 15 anos, um aumento de 23% em relação a 2018. Quase 1 milhão de pessoas foram envolvidas em conflitos em luta por terra, água e direitos, né? Os números da violência no campo no Brasil em 2019 demonstram a tremenda violência se abatendo sobre o campesinato. 32 lideranças camponesas foram assassinadas, entre as quais 9 lideranças indígenas, 30%. Maior número nos últimos 10 anos. Aconteceu 1.254 conflitos de luta por terra, 489 conflitos por água, o maior índice já registrado em conflitos por água em 34 anos. 82% dos conflitos por água aconteceram em territórios de povos e comunidades tradicionais, tendo, obviamente, o despresidente como promotor e autorizador dos mesmos. Em 2019, houve 1.301 manifestações de luta por terra, por direitos, por água. 142% a mais em relação a 2018. 3 lutas e meia por dia. O maior número de manifestações que a CPT já registrou em 34 anos. Este dado demonstra que o povo não está resignado, está lutando de muitas formas. Mas, segundo a CPT, a região que mais sofreu com os conflitos em 2019 foi a Amazônia, onde se concentraram 60% das disputas por terra. Foi na Amazônia, o ano passado, onde aconteceu 71% das famílias envolvidas. Foi na Amazônia, em que 51% dos camponeses foram despejados. Foi na Amazônia, o ano passado, que 84% das famílias sofreram invasão de suas terras ou de suas casas. Foi na Amazônia, onde aconteceu 84% dos assassinatos. Foi na Amazônia que aconteceu 73% das tentativas de assassinato. O ano passado, segundo a CPT 2019, foi na Amazônia que aconteceu 79% dos ameaçados de morte. Enfim, conflitos no campo da CPT, na edição que se refere a 2019, demonstra a necropolítica, quer dizer, o poder sendo usado para matar. Temos que lembrar os 4 guajajaras assassinados entre novembro e dezembro. Em 2019, 60% dos conflitos por terra aconteceram na Amazônia Legal. A brutalidade também é nessa região, 84%, friso isso. 27% dos 32 camponeses assassinados, 27 atuavam na Amazônia Legal. Em novembro de 2019, com os 4 brigadistas em Alter do Chão, também no Pará, foram presos pela acusação estapafúrdia de provocar incêndios. A Amazônia sitiada por grileiros, madeireiros e fazendeiros. Foi isso que a Comissão Pastoral da Terra percebeu em 2019. O projeto de conversão de indígenas em pobres tem ritmo acelerado pela violência em 2019. 67 áreas indígenas, onde vivem mais de 26 mil famílias, foram invadidas no Brasil para exploração predatória e ilegal. Mais de 80% dessas invasões ocorreram na Amazônia Legal. No conjunto de conflitos, as comunidades tradicionais da floresta, indígenas, quilombolas e ribeirinhos,
compõem 45% das vítimas. Sem terra e assentados são apenas 32%. Com o Ministério contra o Meio Ambiente, o governo Bolsonaro acabou, na prática, o Ministério do Meio Ambiente e criou o Ministério contra o Meio Ambiente. A Amazônia literalmente queima, está em chamas. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, 28 áreas da Amazônia Legal sofreram incêndios em 2019, 75% delas em terras indígenas. Sem justiça social na Amazônia, não haverá justiça climática. Esse é o grande alerta, um dos, que a Comissão Pastoral da Terra faz. Sem justiça social na Amazônia, não haverá justiça climática. A legalização da grilagem, a conversão dos grileiros em fazendeiros. Isso também a CPT observou em 2019. A medida provisória 910 e a medida provisória da grilagem, produzida por Bolsonaro em 10 de dezembro de 2019. Antes dela, houve também outra medida provisória da grilagem na época do governo Lula. Essas medidas provisórias que se transformaram em leis estão, na prática, legalizando a grilagem de terra na Amazônia e pelo Brasil afora. A grande jornalista Eliane Brum, que escreveu um dos artigos que estão nesse livro da CPT, esse livro com 252 páginas, Eliane Brum diz lá assim: o que está acontecendo na Amazônia? Você rouba do patrimônio público, destrói a floresta amazônica e um ano depois vira latifundiário legalizado e vai gozar a vida como cidadão de bem. Infelizmente está acontecendo. Todos os processos de demarcações de terra paralisados pelo antepresidente, pelo desgoverno federal. O presidente afirmou que não demarcaria nenhuma terra indígena em seu governo e ele está até aqui cumprindo isso. Então, motivo a mais para ele ser derrubado antes que seja tarde demais. Para concluir, segundo a CPT, ocorreram 244 conflitos no ano de 2019 em territórios indígenas, envolvendo a expulsão de famílias indígenas dos territórios, tentativas ou ameaças de expulsão, despejos ou ameaças de despejo, casas destruídas, roças destruídas, pertences destruídos, pistolagem e a invasão de territórios. Bolsonaro também pretende regulamentar a mineração e o garimpo em terras indígenas, e, mais uma vez, sem qualquer evidência de que haverá consulta aos povos indígenas. Durante sua campanha, Bolsonaro reiterou inúmeras vezes que não iria demarcar mais nem um centímetro de terra indígena. Ele cumpre sua promessa destinada aos ruralistas, aos madeireiros, aos garimpeiros e aos mineradores, ávidos de explorar as riquezas dos territórios originários, em sua maioria na Amazônia. O discurso do agora presidente foi o estupim perfeito para avalizar e legitimar ataques contra as terras indígenas, de modo que, em 2019, de cada 3 famílias envolvidas em conflitos por terra, uma era indígena. Do total de mais de 150 mil famílias, 60 mil famílias eram indígenas. Então, isso é um pouco do diagnóstico que a CPT cuida há 35 anos e mostrou essa realidade dramática. O ano passado, todo o campesinato no Brasil, a Amazônia sendo a região mais sacrificada e os nossos queridos parentes povos indígenas mais sacrificados. Mas termino a minha participação aqui alertando que, assim como os podres podeiros e os capitalistas insistem em continuar fazendo sextas-feiras da paixão, junto e irmanados com os nossos parentes, os povos indígenas, seguiremos construindo domingo de ressurreição, com preservação ambiental, com respeito à cultura e a toda a beleza do povo que tem o direito de viver. Obrigado de coração aos nossos parentes indígenas que estão nos mostrando o caminho correto para termos um futuro com dignidade, com liberdade. Caro colega Pablo, agora é a sua vez. Mas primeiro vou felicitar, essa iniciativa dos CEDEFs, O Brasil tem um universo
de mais ou menos 900 mil indígenas, né, do IBGE. Boa parte deles vivendo, né, em áreas urbanas. Uma parte vive em territórios demarcados. Na Amazônia Legal, grandes territórios. No Nordeste, em Minas, no Sul, uma parte oeste, são territórios minúsculos que dão, né, para continuar, né, o seu modo de vida, a sua cultura, a sua economia. E desse universo todo, Minas Gerais possui 14 etnias, né, 14 etnias que são todas o tronco cultural, uma parte delas são povos migrantes do Nordeste, o Chucururi, Tuxá, Pancararu, uma outra parte, grupos que se esconderam, né, durante séculos a sua indianidade, e para, né, se proteger da violência, do peito, que são chamados etnogêneses, né, ou povos resistentes, que recentemente que se assumiram como indígenas, né, tal como as comunidades tradicionais, cabezeiros, catingueiros, né, entre outros. E esses povos, né, eles vivem uma pressão muito grande, porque eles estão nos territórios, como já foi falado, né, onde é que está onde é que está a água, onde é que está a biodiversidade. Territórios esses são disputados, né, por esse sistema, né, capitalista mesmo, de busca, né, das riquezas naturais, e vão invadindo esses territórios. E todos esses povos estão sofrendo desde então. As doenças estão sendo contaminados, poluição. Vê que em Minas Gerais, né, os casos, né, tanto de Mariana, né, quanto de Brumadinho, que atingiram povos indígenas, né, aqui em Minas e no Espírito. Essa realidade de resistência, né, e de muita preocupação. Aí nós temos algumas realidades bem diferentes, né? Temos os povos que vivem, têm a prática da migração sazonal, que os pataxós, ligados a povos oriundos da Bahia. Então, eles têm a migração sazonal, e nesse período de confinamento, de quarentena, é muito, né, esse trânsito. Os Machacali é um povo que é muito sensível, né, um povo que teve pouco contato com a cultura não indígena, com a cultura envolvente, se misturou muito pouco. Então, doenças ali se propagam muito rápido. E essa semana já tivemos notícia médico que teve atendendo os Machacali, está com Covid-19. Não há nenhum caso aqui em Minas, né, de indígenas com Covid-19 relatado. A gente não sabe, porque tem uma gama muito grande de indígenas que estão indo nas regiões urbanas e urbanas, em Belo Horizonte, Uberlândia, né, Montes Claros, Governador Valadares, e que não tem nenhum controle, né, sobre esses grupos, né, são grupos pataxó, grupos de populações grandes que vivem, principalmente aqui na região metropolitana, nas áreas do entorno. E são grupos também que precisam sair da aldeia para buscar alimento, trabalho. Então, nós estamos num período muito crítico, uma crise muito grande, para que o Covid-19 não alastre, não contamine esses grupos que já são tão violentados, tão pressionados. É um trabalho muito difícil, né? Tanto das ONGs quanto das instituições indigenistas que trabalham em prol da população indígena. Essa realidade do Brasil não difere muito, né, do que acontece em Minas. Tanto os índios que vivem em isolamento mais distante, quanto os indígenas que vivem em urbanas ou periurbanas. História, né, dos povos é uma história de violência, uma história de resistência. Como o Guga Pino fala dele, a existência dos povos indígenas é a nossa existência também. São guardiões ali do que a gente tem de mais caro, que a vida, que a comida, que a água,
que é o que vai fazer com que catástrofes, situações calamitosas como essa que a gente está vivendo, elas vão ser evitadas. A natureza ser respeitada, o território ali ser garantido para esses povos, para que o seu uso, que é muito mais sustentável que qualquer outro que não sejam tradicionais, né, façam com que não se propague nenhuma outra peste, outra doença, que é justamente desse uso, sem controle, que o homem faz, né, do seu meio ambiente. Adana, com você. Por onde começar? Essas semanas têm sido semanas de muita emoção. Não é nenhuma novidade, nem para o Brasil e nem para o mundo, o que vem acontecendo no Amazonas com relação à saúde. O caos que se instalou. Mão de obra, EPIs em falta de leitos, respiradores, muitas pessoas. Sim. O que ainda falta ainda para os nossos governantes, líderes, escutar a sabedoria das populações indígenas, dos nossos mais antigos. Quantas vezes tomam decisões e não consultam as lideranças indígenas? Quantas vezes tomam decisões dentro das terras indígenas e não consultam os povos indígenas, não consultam nenhuma das populações, nem ribeirinhas? Simplesmente chegam e fazem e dizem que é assim que é. Talvez se escutassem, quem sabe hoje seria algo mais diferente para todos nós. Não é de hoje, já há 500 anos que nós, povos indígenas, a gente vem lidando com todo tipo de ameaças. Todo tipo de ameaças. Se hoje eu estou aqui, presente, conversando, falando aqui, porque outros atrás de mim lutaram para estar vivos e hoje estou aqui conversando com vocês. E tantos outros também. E a epidemia era realmente uma das armas dos europeus. Sarampo, gripes, era uma maneira de exterminar muitos de nós. Atualmente já temos as problemáticas com relação aos garimpeiros, fazendeiros, invasores, inclusive, também, que entram nas terras indígenas e provocam muita destruição, muita dor. Provoca desequilíbrio na natureza, porque garimpeiro, para conseguir o que quer, tem que contaminar, tem que poluir os rios, a água onde estão os peixes que alimentam populações. E outros tipos de atividades, quando são feitas sem consulta, de maneira desenfreada, sem ser conversado antes com populações indígenas, causa outros tipos de sofrimentos e trazem consigo doenças. Agora, para completar a situação, temos Covid-19. E, apesar de muitos de nós estarmos em isolamento, em quarentena, os invasores não estão em quarentena, não estão em isolamento. Continuam. Tanto é que as próprias pesquisas, os próprios estudos vêm apontando. Desmatamento aumentou, incêndios e outras coisas ilegais vêm acontecendo, vêm aumentado. O que me preocupa mais, nesses tempos que eu venho acompanhando a saúde do Amazonas, é a saúde da população indígena, dos parentes indígenas, tanto na cidade, quanto os que estão aldeados. Os que estão aldeados, alguns muitos distantes, dentro da floresta, muitos com medo de chegar a procurar a unidade de saúde, com a esperança de que aquele sintoma vai passar.
Aqui em Belo Horizonte, eu venho fazendo uma espécie de telemedicina, venho acompanhando algumas pessoas. Alguns pacientes falam para mim, não, eu estou com falta de ar, mas eu vou esperar mais um pouco. Eu falo, não espere mais um pouco. Procure ver como está o seu oxigênio, procure ajuda. Não, mas eu vou fazer um chá, eu vou ficar quietinha, eu vou ficar bem. Eu digo, não, quanto mais tempo passar, pode ser pior. É uma doença que vai cometendo, vai pegando o seu pulmão. Não, mas eu vou ficar aqui. E às vezes é difícil ter que convencer as pessoas a procurar ajuda porque elas têm medo, porque escutam histórias muito negativas daqueles que já foram procurar ajuda. Então, eu tento orientar e tento fazer o que posso daqui. Não é suficiente. Eu sei que tem muitos heróis da área da saúde atuando lá na Amazônia. Mas se precisa de mais. Mais ajuda, mais EPI, mais leitos, de mais assistência. Os parentes na cidade, né, segundo CESAI, ela afirma, né, como a legislação diz, que deve somente atender indígenas aldeados e que o monitoramento, né, do órgão é em casos suspeitos, confirmados, né, ou de mortes por Covid-19, mais indígenas que estão aldeados. E os indígenas que estão na cidade, como fica? O Ministério Público Federal, lideranças indígenas, inclusive organizações indigenistas, eles entendem que o CESAI também deveria atender os povos que estão morando na cidade. E que é orientado a que o indígena que mora na cidade procure o serviço do SUS. E muitos desses indígenas que estão na cidade e que estão morrendo de Covid-19 não está sendo monitorado, não está sendo, né, notificado. Há muita subnotificação, há muito sofrimento, muita revolta, eu vejo dos parentes. Pessoas que não dá nem tempo de chegar no hospital. Isso morando na cidade. Eu temo pelos parentes que estão na aldeia. Quilômetros de distância, horas de viagem, de transporte fluvial para chegar no local mais próximo onde tem alguma assistência. Se chegar lá, vivo. E se chegar vivo, ainda tem outro problema. Será que tem um leito para ele? Será que tem respirador para ele? Ainda tem isso, né, para se questionar. A gente tem orientado os parentes, fique nas aldeias, não saia. Eu tenho acompanhado a live de outras lideranças indígenas, inclusive lideranças indígenas mulher, e tenho orientado aos parentes, não saia, fique na aldeia. E os parentes às vezes falam, não, mas o governo disse que a gente já pode sair, nós já podemos trabalhar. E a liderança fala, não, ainda não. Nós não temos ainda imunidade para essa doença. Fique em casa. Então, assim, isso para nós é preocupante, principalmente os nossos troncos antigos, são os nossos anciões, nossas verdadeiras bibliotecas vivas. Essas a gente teme muito, porque não sabemos se vai sobreviver, se essa doença pegar. A gente vem fazendo, é procurando se isolar, procurando ficar nas aldeias, procurando ficar em casa. Caso sair, medidas as quais todos já sabem, máscara, álcool em gel, manter 1 metro de distância, evitar aglomerações, é o que a gente vem fazendo quando sai da aldeia, por alguma extrema necessidade. Não é fácil. Muitos parentes ainda, a ficha não caiu. Não é fácil. A gente está vivendo isso. Além disso tudo, madeireiros, invasores, garimpeiros, etc. Mas essa falta de apoio também, de certa forma, do governo, ainda temos que lidar agora com a doença, a Covid-19. E para nós, todo cuidado do mundo ainda é pouco para a gente poder se prevenir e se proteger
contra esse inimigo invisível, silencioso e muitas vezes mortal. Finalizar com a epígrafe. E em seguida eu vou cantar uma música da minha autoria. Uma epígrafe do livro que foi publicado aqui no Brasil em 2015, chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Esse livro foi escrito pelo parente Yanomami Davi Kopenawa. Ele escreveu em parceria com um antropólogo francês, Bruce Albert. E em seguida eu vou finalizar com um canto. Parente Davi Kopenawa, para quem não sabe, ele é também do estado do Amazonas, ele é escritor, xamã e um grande líder político, grande guerreiro do movimento indígena, conhecido e reconhecido nacionalmente e internacionalmente. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer. As árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemias que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro. Tantos os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Yacendu, Carral por guitarro e tu. Yacendu, Carral por guitarro e tu. Chana amanu utari, chana amanu utari, chana amanu utari, chana amanu utari. Ishe amanu putari, Ishe amanu ramen, Ishe amanu ramen, Panye pe manu seyu. O
SEDEFES dedica esta live aos guardiões do território, né? As lideranças indígenas que estão tomando conta dos seus territórios. Muitos deles assassinados, como mencionados na fala do representante da CPT. Também dedicamos essa live a bibliotecas da floresta, como a Dana falou. Os anciões, os antigos, os velhos indígenas. Eles guardam a sabedoria que pode salvar o nosso planeta. Muito obrigada a todos. Ok, Helenice, então, obrigado a todos. Eu termino aqui emocionado. A Dana, um abração, um beijo no coração. José Augusto, nosso querido Google, um abração. Helenice Baeta, obrigado pela mediação, pela coordenação. Pablo, obrigadão de coração. E obrigadão a todos e a todas que nos acompanham. Os comentários aqui, que é tanta beleza. Parabéns à participação da live do SEDEF, demarcação já. Parabéns por esta ação, gratidão, abraços e tudo. Obrigadão. Até a próxima live com a luz, com a bênção, com a inspiração dos nossos parentes, os povos indígenas. Obrigadão. Com a natureza, mas num triste dia o carinho invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração.